E se o sucesso financeiro tivesse menos a ver com quão inteligente alguém é e muito mais com o jeito que essa pessoa se comportar? Pois é, a ideia central do livro A Psicologia Financeira é exatamente essa. Sabe, um gênio que não consegue controlar as próprias emoções pode acabar num desastre financeiro. Enquanto isso, pessoas comuns com apenas algumas habilidades de comportamento podem construir uma verdadeira fortuna. Vamos mergulhar nessa ideia. E para a gente entender essa ideia na prática, o livro já começa com um paradoxo incrível, uma história real que desafia tudo que a gente costuma pensar sobre dinheiro e inteligência. Olha só que contraste. De um lado, Ronald Read, um faxineiro e frentista. Do outro, Richard Fuscone, um executivo do mercado financeiro formado em Harvard. Um morreu milionário, o outro declarou falência. A pergunta é: como isso é possível? A resposta para essa pergunta é a grande lição deste livro. A vida de Ronald Read não tinha absolutamente nada de glamurosa. Ele foi o primeiro da família a terminar o ensino médio, para se ter uma ideia. E a estratégia financeira dele era igualmente simples. Ele guardava o pouquinho que ganhava, investia em boas ações e, o mais importante de tudo, ele esperava. Ele não ficava tentando adivinhar o mercado, nem buscando uma grande tacada de sorte. Ele só deixou o tempo e os juros compostos fazerem a mágica deles em silêncio. E o resultado de toda essa paciência? Aos 92 anos, quando faleceu, esse humilde faxineiro tinha um patrimônio de 8 milhões de dólares. E o mais incrível, ele deixou a maior parte desse dinheiro como doação para o hospital e a biblioteca da cidade dele. Acabou virando um grande filantropo. Agora vamos para a história do Richard Fuscone. O currículo dele era impecável, a carreira meteórica. Ele chegou a ter uma mansão com 11 banheiros, 2 piscinas, e só os custos para manter a casa passavam de 90 mil dólares por mês. Mas toda essa alavancagem, esse estilo de vida insustentável movida pela ganância, levou ele direto para a ruína na crise de 2008. Ele perdeu tudo, simplesmente tudo. E é aqui que a lição fica super clara. O Ronald Read venceu o Fuscone não por ter mais conhecimento técnico, mas porque ele tinha um comportamento melhor. Ele era paciente, Fuscone era ganancioso. O ponto-chave é que administrar dinheiro tem muito mais a ver com psicologia do que com planilhas e fórmulas complexas. Certo. Então, se o comportamento é o que manda, por que a gente toma decisões tão diferentes? Agora, vamos mergulhar um pouco na nossa mente para entender a psicologia por trás das nossas escolhas financeiras. O livro defende uma ideia muito interessante. Ninguém é maluco. As decisões que uma pessoa toma sobre dinheiro, por mais absurdas que pareçam para os outros, fazem todo sentido para ela. E por quê? Porque essas decisões são baseadas nas experiências de vida únicas de cada um. O que a gente vive na pele é muito mais forte do que o que a gente aprende lendo em um livro. Isso nos leva a um ponto fundamental. Nós não somos robôs, somos seres humanos. Tentar tomar decisões financeiras com uma racionalidade fria, como se a gente fosse uma planilha de Excel, é uma receita para o fracasso. E aqui, o livro faz uma distinção que é crucial. Ser racional pode significar buscar aquela estratégia que é matematicamente perfeita, mas que muitas vezes é impossível de manter na vida real. Agora, ser razoável, isso é diferente. É encontrar uma estratégia que funcione para a pessoa, que a deixe dormir em paz à noite e, o mais importante, que seja possível seguir no longo prazo. Essa frase ilustra de um jeito brilhante a diferença entre ser rico e ter fortuna. Riqueza é o que a gente vê, o carro caro, a casa enorme, é o dinheiro que as pessoas gastam. Já a fortuna é o que a gente não vê. São os investimentos acumulados, o dinheiro que não foi gasto, é a liberdade e as opções que esse dinheiro guardado pode comprar. Certo, a mentalidade a gente já entendeu. Agora, vamos passar para as ferramentas práticas, para os hábitos que realmente constroem essa tal fortuna invisível. Pode esquecer as fórmulas complicadas. O autor, Morgan Housel, propõe uma equação bem simples e poderosa. Poupar não é só uma questão de quanto se ganha, mas sim da diferença entre a renda e o ego. Claro que aumentar a renda é importante, mas o que realmente faz a diferença é controlar aquela vontade de gastar só para impressionar os outros. Essa parte do ego é o ponto central. Muitas vezes o que se busca com o consumo não é o objeto em si, mas o status que a gente acha que ele vai trazer. Reconhecer essa necessidade psicológica já é o primeiro passo para conseguir controlá-la e, com isso, poupar mais. E aqui está um dos maiores perigos no caminho para a riqueza. É quando o sucesso aumenta as expectativas e a gente entra num ciclo sem fim de querer sempre mais. Essa ganância de nunca estar satisfeito leva as pessoas a correrem riscos desnecessários, arriscando o que elas têm e precisam por algo que elas nem têm e nem precisam. Saber quando se tem o suficiente, essa é uma habilidade fundamental.
Então, como se constrói fortuna de um jeito que se sustente? A chave é a sobrevivência. Primeiro, é preciso entrar no jogo, começar a investir para a mágica dos juros compostos começar a acontecer. Segundo, é preciso ficar no jogo por muito, muito tempo, que nem o Ronald Reed. E terceiro, é preciso ter uma margem de segurança para aguentar os altos e baixos do caminho, sem ser obrigado a vender tudo na pior hora. Finalmente, chegamos ao propósito de tudo isso. Afinal, para que acumular fortuna? Qual é a verdadeira recompensa que o dinheiro pode de fato nos oferecer? A resposta não é ter mais coisas. A maior recompensa, o maior dividendo que o dinheiro pode pagar, é liberdade. É a capacidade de fazer o que se quer, quando se quer, com quem se quer, pelo tempo que se quiser. Essa autonomia, essa é a forma mais pura de riqueza que existe. E tem um estudo citado no livro que reforça essa ideia de um jeito muito poderoso. Pesquisadores entrevistaram 1.000 idosos sobre os maiores aprendizados da vida. E sabe o que eles disseram? Absolutamente nenhum deles disse que o importante era trabalhar até exaustão por dinheiro ou ser mais rico que os vizinhos. O que realmente importava eram as boas amizades, ter um propósito e principalmente o tempo com a família. Essa frase aqui resume tudo. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas ele não pode comprar de volta o tempo que passou. A verdadeira riqueza está em usar o dinheiro para ter mais tempo presente na vida das pessoas que a gente ama. Se existisse uma única regra de ouro para todas as decisões financeiras, talvez fosse esta. Mais do que tentar maximizar os lucros, o objetivo deveria ser minimizar arrependimentos e garantir a própria tranquilidade. Seja qual for a estratégia, ela precisa ajudar a pessoa a dormir bem à noite. No fim das contas, a grande pergunta que fica é: o que estamos realmente gerenciando? O nosso dinheiro ou as nossas emoções? A psicologia financeira nos ensina que dominar nossas emoções, o medo, a ganância, o ego, é a habilidade mais valiosa de todas. É isso que, no fim, vai definir o nosso sucesso. Gostou do resumo? Então dá o like e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo como esse.